eu vou partir do conceito de inspiração. Um cristão, ele tem que considerar o texto bíblico inspirado. Eu acho que esse é um ponto de partida para a base da nossa fé. Então, o texto bíblico, ele é um texto inspirado. A grande pergunta é como se dá a inspiração. O caminho mais fácil. O texto foi inspirado, palavra por palavra, letra por letra. Esse é o mais fácil. Primeiro problema disso. Se o texto foi inspirado palavra por palavra, a tradução é um pecado. Porque ninguém consegue fazer uma tradução fiel. Consequentemente, está pecando. Então eu teria que aprender grego, hebraico e aramaico para poder ler a Bíblia. Então assim, como que é a inspiração? Se há inspiração, como é que é a inspiração? A inspiração se dá em meio à vida das comunidades. E a inspiração se dá na experiência. Essa experiência com Deus, firmada, forjada, num Deus que era, que é, que será, que tem essa constância, nos permite perceber como que Deus agiu na vida dos povos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e a partir daí eu posso pensar como é que ele vai atuar na minha vida, porque não vai ser diferente. Então a inspiração se dá em meio à vida das comunidades que produziram o texto bíblico. Eu digo, quando eu estudo grego para entender o Novo Testamento, eu não faço isso por causa da questão verbal. Eu faço isso para entender melhor aquela palavra naquela vida, naquele mundo. Quando eu estudo a história das comunidades, quando eu estudo o contexto que elas viveram, quando eu estudo os costumes, os hábitos, eu, com isso, vou descobrindo melhor o sentido que aquela palavra tem. No texto bíblico diz, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, todo ramo que em mim dá fruto, ele limpa para que dá mais fruto ainda. E todo ramo que não dá fruto, ele, aí a nossa tradução, o corta. O verbo que está presente nesse texto de João capítulo 15, é o verbo que é cortar, a tradução primeira dele é levantar. Tanto que no capítulo 11 fala que Jesus, chegando diante da sepultura de Lázaro, levanta os olhos para os céus e ora. É o mesmo verbo. Nunca vi uma tradução que Jesus cortando o verbo para os céus, cortando os olhos para os céus, mas no 15 é cortar. Aí assim, mas por que escolheram cortar? Que é o sentido mais raro desse verbo. Porque a gente usa a nossa experiência, o nosso mundo, aí uma pessoa vai falar é podar, aí tem várias interpretações. Não, no mundo do primeiro século, a uva era plantada em estaca. Então os ramos caíam, e quando um ramo não estava produzindo, é porque ele estava meio abafado, sem luz. Ao levantar, ele pegava a luz, pegava sol e começava a produzir. Então, na verdade, o texto está dizendo, todo ramo que dá fruto, Deus cuida para que dê fruto. E todo ramo que não dá fruto, Deus levanta para que ele passe a produzir. Ou seja, Deus cuida, aposta, ama a cada um de nós. Então aqui, a tradução, aqui o conhecimento do contexto, a perspectiva do bloco de 10 a 15, isso me ajuda a entender melhor esse texto. E em vez de ser um texto de ameaça, se você não produzir fruto, Deus vem com uma tesoura. Ele fala assim, Deus quer que você produza fruto. Se você está produzindo, Ele vai cuidar de você, você vai produzir mais ainda. E se você não está produzindo, Ele vai te levantar para você começar a produzir. Pronto, o texto mudou. Então, o que um professor de Novo Testamento precisa saber? Saber que ele precisa conhecer o mundo do texto. Porque o mundo do texto é o mundo da inspiração. E a inspiração de Deus nesse mundo nos orienta a buscar a inspiração de Deus para as nossas vidas, para a nossa comunidade.